Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre evolução. Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, eles contribuíram muito para as teorias de evolução. Eles tinham ideias parecidas sobre as teorias da evolução. O Darwin escreveu livros sobre a origem das espécies e o Wallace foi considerado o pai da biogeografia. Nada mais é biogeografia, é a distribuição geográfica dos seres vivos. Sobre Jean-Baptiste de Lamarck, ele criou a lei do uso e desuso. Ele teve a teoria mais aceita na época sobre uso e desuso, no qual, tanto o exemplo dele como o Darwin, que vocês vão ver mais a seguir, eles utilizam girafas. Ele fala que as girafas ancestrais provavelmente apresentavam um pescoço curto, pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço se alongou. Então, ele passou esses caracteres para os seus descendentes. Já a teoria de Darwin, ele fala que as girafas, elas têm comprimentos de pescoços variados, eles tinham comprimentos de pescoços variados, e a competição e a seleção natural levaram à sobrevivência desses descendentes de pescoços maiores, por isso que eles existem hoje, porque provavelmente aquelas girafas que tinham pescoços menores, elas não conseguiam se alimentar com essas árvores grandes, altas que tem nas savanas da África, elas não conseguiam se alimentar e acabavam morrendo. Então, a competição entre essas de pescoço maior e menor, quem acabou sendo selecionado pelo ambiente foram as de pescoço maior. Darwin fez uma viagem através do navio Beagle, acho que é assim que pronuncia, partiu da Inglaterra, seguiu para as ilhas de Canárias, Cabo Verde, na África, em Salvador, na Bahia, no Rio de Janeiro. Lá no Brasil, ele verificou, que ainda no Brasil foi o último país a abolir a escravidão na América, e ele ficou fascinado com a biodiversidade de lá, mas ele até catalogou 68 espécies de besouros, mas ficou indignado porque ali ainda havia escravidão. Ele registrou então em seu diário essas informações. Depois do Rio de Janeiro, ele passou em Montevidéu, depois em Punha Alto, na Terra do Fogo, lá na Patagônia, Ilhas Malvinas, no Estreito de Magalhães, indo ali do Atlântico para o Pacífico, em Valparaíso, seguindo para Ilhas de Galápagos. Ilhas de Galápagos, ele fez estudos de observação de diferentes espécies de tartarugas e umas espécies de ave, de pássaros tentilhões. Ele percebeu a diferenciação das espécies e passou a iniciar a teoria da evolução a partir dessas informações. De Galápagos, ele foi lá para a Austrália, em Sydney. Ele verificou a diferenciação das espécies que tinha lá. A maioria dos mamíferos a gente sabe que são marsupiais, e ele ficou fascinado com a diferenciação dessas espécies que tinha lá, e mais em frente a gente descobriu que eles são espécies endêmicas, que a Austrália é uma ilha gigante, então as espécies que estão presentes ali são as que sobreviveu. Então, há muitos anos, como a Austrália está distanciada dos continentes, aqueles indivíduos acabaram se diferenciando, como vocês vão ver mais em frente.
Ele foi para Ilhas de Kerguelen, Ilhas de Maurício, Madagascar, em Cabo da Boa Esperança, na África. Ele voltou então para Salvador e, por último, para Pernambuco e retorno da viagem. A viagem que o objetivo principal era mapear melhor o hemisfério sul. Em Galápagos é um conjunto de ilha, Galápagos, que fica ali no Oceano Pacífico, próximo na linha do Equador, próximo ao Equador. Ele fez estudos com bicos de tentilhões, que são gêneros de pássaro, nome mais genérico de pássaros, de Galápagos, e ele fez algumas identificações. Ele viu as diferenças do bico, que significa que é o resultado dessas pesquisas dele, dessas reflexões, que cada um estava em uma determinada ilha. Então, como eles eram diferenciados, ele viu a diferença desses bicos, que significava que eles não competiam, porque cada bico era diferenciado e cada bico servia para um tipo de alimento. Tinha aqui, por exemplo, comedores de cactos, comedores de sementes, comedores de insetos e tinha também alguns bicos mais diferenciados para aqueles para cantar para acasalamento, tinha um alcance maior no canto para acasalamento. Então, ele verificou também que eles tinham algumas características próximas, mesmo já com bicos diferenciados, umas características diferenciadas. Ele postulou que eles possuíam algum ancestral que se alimentavam de sementes do solo, possuem o mesmo ancestral comum. Esse isolamento geográfico, né, impediu a migração do fluxo gênico, dos genes dessas espécies, e com aquelas outras ilhas, favorecendo então a estabilização de características genéticas peculiares de cada ilha. Cada pássaro tinha uma característica diferente em cada ilha. Essa característica, os bicos. O ambiente ecológico diferente dentro da mesma ilha, conduzia a especialização nutricional, que era para cada tipo de alimento. Além disso, ele mostrou-se para um melhor alcance dos cantos de acasalamento. Alguns dentilhões tinham em zonas de vegetação densa e tinham cantos diferentes daqueles que vinham em áreas de vegetação mais esparsa, menos vegetação. Ele, verificando então esses bicos, alguns bicos grandes significava que eles eram fortes para esmagar semente grandes e duras. Os bicos grande e afiado servia para agarrar, cortar insetos. Os bicos curtos e finos serviam para apanhar insetos de fendas no solo. E os bicos pequenos e fortes, que era para apanhar parte de sementes. Já o bico grande e fino, que era necessário para tirar néctar de flores. Ele também, lá na Patagônia, ele conseguiu verificar alguns fósseis, por exemplo, lá na Argentina, né, de Glyptodonte, que é um tatu canastra, tatu gigante, um fóssil que era bem semelhante ao tatu recente, tatu bola, e também um fóssil de um Megatherium, que era uma preguiça gigante, que é bem ela próxima também, ela era parecida esse fóssil com a preguiça que temos hoje, que é menorzinha. Vamos entrar agora em evidências da evolução, para comprovar essas teorias de Darwin. Vamos ver primeiro a deriva genética, que é o processo de mudança ao caso das frequências alélicas de uma população.
A deriva genética altera a frequência alélica de uma população de modo aleatório. Então, ela não atrapalha para produzir adaptações. Ela não trabalha para produzir adaptações. Temos dois tipos de deriva genética, que é o efeito fundador, em que alguns indivíduos de uma espécie, ele acaba migrando e acaba mais tarde gerando mais indivíduos, mais descendentes. Por isso que chamamos de efeito fundador. Ele migra para outro ambiente, começa a se acasalar e deixar descendentes nesse novo ambiente. Temos também o efeito gargalo, que algum processo ambiental ocorreu. Por exemplo, aqui na primeira imagem, tinha um ambiente bem pequeno de deserto e um maior de vegetação e lago, ocorrendo então a desertificação do ambiente. Essa desertificação acabou selecionando alguns sobreviventes em uma pequena floresta próxima a algum lago. E quando ocorreu o reflorestamento, essa sobrevivente começou a se reproduzir. Então, é o efeito gargalo. E alguns sobreviventes começou a diminuir, só alguns genes, algumas frequências genes que permaneceram, ocorreram algumas alterações e começou a popular novamente o ambiente. Especiação é aproximada da deriva genética. A especiação é o processo de divisão de uma espécie ancestral em duas espécies descendentes, isoladas reprodutivamente uma da outra, o processo de formação de novas espécies de ser vivo. O isolamento reprodutivo é o fator determinante para a origem de uma nova espécie. Lembre-se, o conceito de espécie refere-se a um grupo de populações que cruzam e estão reprodutivamente isoladas de indivíduos de outras espécies. A especiação alopátrica é dividida em dispersão e vicariância. A dispersão vocês podem lembrar do efeito fundador, em que ocorre a migração de uma espécie e com o passar do tempo, muitos anos, milhões de anos, acaba se diferenciando em outra espécie. Então, chamamos de especiação. Já no caso de vicariância, não é uma migração, é o efeito de uma barreira física que acaba separando os indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, um rio, para uns animais que não possam nadar, cadeias de montanha, que podemos explicar melhor, uma cadeia de montanha, ou um vale que abriu, a terra se cedeu no meio, podemos chamar de uma barreira física. Com o passar de anos, milhares de anos, acabam se diferenciando e essas espécies não é a mesma espécie, acabam se tornando duas espécies diferentes. Ocorre que chamamos então de especiação. E isso pode ser explicado também em anagênese e cladogênese. Anagênese é um caractere muda ao longo do tempo no interior de uma mesma espécie. É a mesma espécie, ele pode mudar, o material genético altera, ele pode estar mudando suas características, essa mesma espécie, mas ele não se especializa, ele não ocorre especiação, continua sendo a mesma espécie, ao contrário de cladogênese, que ocorre especiação de uma espécie ancestral em duas descendentes diferentes, que isso pode explicar entre o chimpanzé e o ser humano, que provavelmente eles originaram de um ancestral comum que se especializou e formou dois grupos diferentes, chimpanzés e o outro grupo, hominídeos. Aqui pode explicar algumas características, como se formou o anagênese, ele é linear, é a mesma espécie, só muda suas características, estados de caráter,
Já o cladogênese, uma espécie origina em duas espécies diferentes, porque houve esse isolamento geográfico, como a gente viu em especiação, é feito através dessa pressão de seleção diferentes, formando duas espécies diferentes. As pressões de seleção são diferentes também, porque os que sobrevivem, eles estão diferenciados, porque os que estão sobrevivendo têm características que são adaptativas a determinado ambiente. E então ocorre o isolamento, ao final ocorre o isolamento reprodutivo de duas espécies. Então, se não são mais a mesma espécie, eles não conseguem se reproduzir entre eles. A variabilidade genética, ela vem então da mutação e da recombinação genética, que o ambiente acaba selecionando os mais aptos, os que têm características favorecíveis para sobreviver naquele ambiente, tipo, se alimenta, tem estruturas para se alimentar, tem um organismo para se alimentar de determinado alimento, então o ambiente acaba selecionando aquele que é apto para sobreviver naquele ambiente. Assim chamamos de adaptação. Mutação gênica. A gente viu lá em mutação gênica e mutação cromossômica, que temos vários tipos de mutação cromossômica, que é a duplicação, acaba ocorrendo duplicação de um cromossomo homólogo, ocorre a inversão de alguma estrutura do cromossomo entre os cromossomos homólogos. Temos também a duplicação dessas sequências de genes no cromossomo homólogo, entre esses cromossomos homólogos, ou a translocação desses genes entre os cromossomos homólogos. Ou mesmo a deleção, é perdido então uma sequência desses genes no cromossomo homólogo. Já a mutação gênica, a gente vai diretamente na alteração das bases nitrogenadas. Vocês viram lá em mutações gênicas, como anemia falciforme, que só é trocada uma base nitrogenada, e ele já acaba alterando a estrutura quando ocorre a tradução do RNA para a proteína. A mutação, a gente viu também que é alguns processos que faz com que ocorre a mutação, por exemplo, radiação ultravioleta, que ocorre por causa da fusão de dois tipos de hidrogênio, hidrogênio 3 e hidrogênio 2. Essa fusão faz com que forme o hélio, que compõe o Sol, e para formar o hélio é necessário que ele perca um nêutron. E esse nêutron chamamos de radiação ultravioleta. Esse fóton de radiação ultravioleta pode então alterar, quebrar ligações entre as bases nitrogenadas do DNA. Chamamos então de mutação. Radicais livres também, que ocorre através das ligações de oxorredução, que é a perda de elétron, chamamos de oxidada. Essa molécula que perdeu elétron, como elas estão instáveis, elas sequestram elétrons atingindo sua estabilidade. Toda ligação química ocorre por causa disso, porque uma molécula ela quer atingir sua estabilidade, que é 8 elétrons na sua última camada. Então, para ela atingir, ela acaba sequestrando essas moléculas instáveis, acaba sequestrando esses elétrons de outras moléculas, gerando então uma reação em cadeia. Moléculas instáveis chamam então esses de radicais livres. A gente chegou então em mutação e recombinação gênica, que gera variabilidade genética.
Vamos falar de seleção natural no próximo vídeo. Ficando por aqui, até mais, tchau, tchau.